Bom, galera, agora eu estarei passando rapidinho pelos principais comandos da biblioteca HX e trazendo exemplos práticos de como eles funcionam. Scale.begin. Bom, essa é uma função que vai lá no setup do código e ela serve para dizer ao Arduino em quais portas do microcontrolador você conectou o terminal de Dout e o terminal de SCK do HX711. Toda vez que o Arduino ele quer fazer uma leitura no módulo HX, ele vai precisar manipular esses terminais aqui, ó, de Dout e de SCK para ele poder extrair essa leitura. Então, para isso você tem que informar ao microcontrolador em quais portas estão esse terminal. Então, no esquema aqui, o Dout está no terminal 3, na porta 3 do Arduino, e o SCK na porta 2. Então, na sequência, você vem aqui no parâmetro da função e coloca porta 3 e porta 2. Bom, scale.read. A scale.read ela é a principal função da biblioteca, certo? E é a partir dela em que as outras funções serão construídas. E o que é que a scale.read faz? A scale.read ela vai retornar um valor bruto de leitura do HX711. Então, quando você usa a scale.read, ela vai fazer uma leitura e vai retornar um valor bruto lá lido do módulo. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, esse é o sketch exemplo da biblioteca, onde eu fiz apenas uma alteração lá no void loop. Eu botei para o programa printar a variável, a função scale.read. Então, a cada 2 segundos ele vai pegar uma leitura e vai jogar lá na serial. E lembrando que lá no setup desse sketch eu indiquei quais eram as portas em que eu tinha conectado o meu Dout e o meu SCK. Então vamos ver o que é que ele vai printar aí pra gente. Então, de início a balança está sem peso. Com o sketch carregado ele vai passar primeiro pelo setup, certo? E a partir dos readings é que a cada 2 segundos ele faz uma leitura e joga na nossa janela serial aí. Bom, então vamos tentar entender o que é que está acontecendo aqui. Observe que as primeiras leituras elas são da faixa dos 331.000, certo? Para a balança sem peso. E a partir daí ele dá um salto para os 369.000, que é o momento em que foi adicionado um peso de 2 kg à balança. O que a gente acabou de ver são dados típicos da leitura de células de carga, certo? Então, quando você faz a leitura do sinal que é enviado por uma célula de carga, você vai obter um número mais ou menos com essa cara, um valor mais ou menos com essa cara, certo? Ele é adimensional, não tem sentido físico, ainda não traz sentido de massa, de peso, por exemplo, de quilo ou de grama, mas que varia com uma aplicação de uma força. Bom, scale.readAverage. A ideia dessa função é a mesma da função scale.read, só que em vez de estar retornando uma leitura, ela vai retornar a média de x leituras. Então, se eu vier aqui e chamar na função scale.readAverage 10, ela vai fazer 10 leituras, vai tirar a média das 10 e vai me retornar. A próxima função é a scale.tare. Assim como a função average, ela vai estar calculando a média aritmética de x leituras, certo? Só que diferente da função average, ela vai estar armazenando esse valor como um valor de referência. Então, a função scale.tare, ela vai no setup, certo? Ela é uma função de setup, ela só precisa rodar uma vez no código, e aí ela calcula a média e armazena esse valor. A funcionalidade dela vai ficar mais clara quando a gente explicar a próxima função, que é a função scale.getValue. E o que é que a scale.getValue faz? Essa getValue ela calcula a média de x leituras e ela retorna essa média subtraída da tara. Então, para a gente ver isso na prática, eu tenho aqui o sketch exemplo da biblioteca HX, onde lá no setup eu chamo a função de tara, logo em seguida eu peço para o Arduino printar na serial o valor que ele armazenou no cálculo da tara,
E lá no void loop eu chamo a função getValue com valor 10 no parâmetro. Então a cada 5 segundos o Arduino vai tirar a média de 10 leituras, vai se subtrair da tara e vai estar retornando aí pra gente. Então aqui o Arduino passou pelo setup, ele retornou o valor da tara. Na ocasião a balança foi tarada livre de peso, e no loop ele está retornando aí vários valores de getValue, onde os primeiros valores eles são muito próximos eles são muito pequenos. Isso significa que nenhum peso foi adicionado. Os valores negativos significam que a média ficou abaixo do valor de referência. E lá no final a gente tem valores bem altos de getValue, que foi quando alguém subiu na balança. Bom, o significado físico disso é que se a balança ela foi tarada com um peso de 0 kg, ao adicionar um peso eu consigo saber quantas unidades de leitura equivale àquele peso. No caso aí, se o peso adicionado à balança foi de 50 kg, eu consigo dizer que esse valor alto aí de getValue é o valor em unidades de leitura que equivale ao peso de 50 kg, por exemplo. Bom, as nossas leituras elas têm sido números aleatórios que até então não trazem nenhum sentido físico de massa. Daí como obter o peso em quilograma a partir esses dados aparentemente aleatórios. Para isso, basta a gente conhecer o quanto a nossa balança fornece em unidades de leitura a cada quilo colocado. Por exemplo, se em um determinado momento a minha leitura é da faixa das 20.000 unidades, como saber qual o peso em quilogramas que está em cima da balança nesse momento? Ora, se eu conheço que a minha balança ela varia 5.000 unidades de leitura por quilo e eu estou obtendo 20.000 unidades de leitura, significa que eu tenho 4 quilos. Ou seja, o equivalente em quilos é o meu valor lido dividido pelo valor fixo lá que a minha balança fornece por quilo. Então, este valor que a balança fornece por quilograma nada mais é do que a escala da balança. Cada balança vai apresentar a sua própria escala. Isso é a consequência dos parâmetros físicos das células de carga. E você vai usar a função scale.setScale para indicar a biblioteca qual é a escala da configuração de células de carga que você está utilizando. Então, essa função ela vai lá no setup do SCHET e esse número x aqui, ó, você coloca o valor da escala calculado. Para o exemplo anterior, a balança fornecia 5.000 unidades de leitura por quilo. Então você viria aqui e onde tem x colocaria 5.000. Você também pode obter a escala para várias outras unidades de medida, por exemplo, para gramas, para libras. Cada unidade de medida também vai trazer uma escala diferente e lá no SCHET para você obter, para o SCHET retornar uma leitura na unidade de medida que você deseja, você vai utilizar a função scale.getUnits. Ela vai retornar aí um valor em uma unidade de medida conhecida, seja quilograma, seja grama, e ela faz isso simplesmente dividindo o getValue pela escala que você setou. Então é isso, esses são os comandos aí da biblioteca HX, e para estar assimilando tudo que foi falado melhor, eu sugiro, vai aí a dica de ouro, eu sugiro que vocês estudem a biblioteca HX 711. É uma biblioteca bem simples e vão ajudar vocês a estar entendendo melhor como é que funciona quando vocês chamam uma função dessas, que foi falado. Então, ela é dividida em várias funções. Por exemplo, aqui a função read, que é a função mais difícil. Eu particularmente não entendo bem essa função. Ela traz um pouco de programação aqui avançada,
Mas as outras funções são bem intuitivas, como a readAverage, a getValue, e vão estar nos ajudando a entender melhor como é que funcionam esses comandos.